E aí galera, BH aqui mais uma vez no canal Mídia Ancap e hoje para analisar o debate que o Cogos teve com o Arthur do Mamãe Falei sobre quase o mesmo tema que foi o Rafael versus o Kim nesse vídeo que tá aqui no card, então assista esse vídeo também. O tema é a acusação de uma possível ineficiência dos exércitos privados frente a exércitos estatais. Aqui eu só analiso a parte da discussão. Se você quiser ver as entrevistas inteiras, que tem mais de meia hora, procura lá no canal do MBL. Enfim, bora pra análise. Eu tenho uma pergunta boa. Por que nenhuma sociedade sobreviveu com um exército de mercenários? Essa é uma excelente pergunta. Antes deles começarem a discussão, eu já adianto que o Kim e o Arthur tentam inferir o argumento de que por não existirem áreas anarcocapitalistas atualmente, que então o estatismo seria soberano em questões militares, e por isso funciona melhor que o anarcocapitalismo. Mas isso é uma falsa analogia, porque seria o mesmo que na época das monarquias dizerem que os estados democráticos são inviáveis porque as instituições monárquicas têm o mundo dominado atualmente. As características ideológicas de uma sociedade não são os únicos fatores que trouxeram a dominação dos estados. Antigamente as pessoas eram muito mais burras e manipuláveis e tinham difícil acesso à informação, que era a causa delas serem assim mais burras. Então eu atribuo muito mais a isso, a consolidação dos estados, do que para a questão utilitarista da cobrança de impostos ou da eficiência de tais exércitos. Você está confundindo sociedade com Estado, e são duas coisas completamente diferentes. Então o Estado engoliu todas as outras sociedades que não tinham Estado. Não. Primeiro, o Estado nulificou a sua própria sociedade com as suas forças estatais. Porque quando existe defesa privada é o tema que eu mais gosto. Eu devia ter respondido isso quando você perguntou qual pergunta eu gostaria, né? Não, mas tá valendo. Aí que tá. A defesa militar, quando ela é monopolista, ela é uma contradição em termos. Não só porque ela está te atacando para se manter, o que não é uma defesa, é um ataque, mas também porque ao se estabelecer como monopólio, ela necessariamente vai combater qualquer iniciativa dos cidadãos de proverem a própria defesa, para se manter como monopólio. Então ela está te combatendo, ela não é um soldado que está junto com você na trincheira e quer que você se arme para vocês dois combaterem juntos. Arrancou tuas armas e tá falando, eu que vou te defender. Sim. Entendi. Entenda bem o que o Cogos falou. O Estado é uma situação onde você, cidadão, está sendo dominado. A guerra é a briga de uma máfia para manter o seu monopólio de agressão sobre tais pessoas. E não pode ser considerado puramente a sua defesa como indivíduo, porque essa instituição também está te atacando, te roubando. Isso é grave? Tá, mas então a sociedade... Por que isso deu mais certo do que o caminho, entre aspas, mais moral e mais de liberdades individuais, que seria cada um se armar e se defender coletivamente, sem um exército estatal, por exemplo? Volto a dizer, porque as pessoas eram mais burras. Então a nossa luta é para desdoutrinar as pessoas, a população, visto que os cidadãos continuam sendo expropriados, independente do Estado que está dominando nós atualmente. Quem disse que isso deu certo e quem disse que uma defesa militar privada deu errado? Ué, todas as sociedades do mundo foram engolidas por exércitos profissionais, todas? Não. Todas? Ou elas são protegidas por eles? Elas não foram engolidas por exércitos invasores. Elas se submeteram a um Estado. Mais ou menos. Desde o começo. Por falha moral. Eu esqueci não por o falha nome militar. daquela província que no final, acho que é aquela, você deve conhecer, que é aquela que é todo o símbolo do patriotismo espanhol lá na Península Ibérica, que eles lutaram até o fim quando eles falaram, cara, não tem mais, eles criaram uma barreira em volta, os romanos criaram uma barreira em volta para não chegar comida. Os caras sobreviveram cerca de 1 ano nisso. Aí quando falaram, fudeu, nós não temos como enfrentar o exército romano, nós não temos como comprar comida mais, que eles criaram barreiras. É na Espanha. É na Espanha. Aí eles pegaram e botaram fogo em tudo. É a província da Espanha, que era parte do Império Romano. Eles botaram fogo em tudo. Sim. E são símbolos de heroísmo, né? Por que esse tipo de atitude não venceu no mundo exércitos profissionais, como por exemplo de Roma? Mas se você for pegar a própria expansão da República Romana, você vai ver que os romanos tiveram muito mais trabalho para invadir sociedades com estados descentralizados do que para invadir aquelas onde havia um líder centralizado. Então os romanos passaram boa parte do tempo deles tentando vencer os gauleses. Gália Cisalpina, apanharam. Quando ela se centralizou, e tinha um líder que era o Vercingetorix, aí os romanos capturaram facilmente o Júlio César. Então,
Primeiro, o Estado destrói a própria capacidade da sociedade de prover a sua própria defesa, não porque a sociedade falhou militarmente, mas porque ela falhou moralmente ao permitir a injustiça inicial de haver um Estado. Depois vem o exército invasor e destruiu eles. Ou seja, o Estado quer que você seja burro e o aceite. Foi assim que ele venceu, enganando as pessoas, e não por ter uma capacidade bélica maior do que a iniciativa privada. A soberania bélica do Estado veio depois da doutrinação, pois nunca houve uma guerra verdadeira entre um Estado e uma sociedade anarcocapitalista. Então, no caso da Espanha que você Não, citou, eu concordo com isso. primeiro as tribos foram sendo centralizadas por governos bárbaros, que no caso eram os visigodos. Depois os romanos entraram lá e bateram Mas neles. o que eu tô falando é o seguinte, eu concordo com isso. A questão é, por que na prática, por que no utilitarismo, essa tática imoral funciona mais? Você está concordando comigo que a defesa militar estatal não funciona, porque todas as sociedades que montaram um exército estatal foram engolidas por outros exércitos estatais. Justamente porque formaram-se ali bolsões de nacionalismo que impediram a cooperação dessas sociedades menores contra uma potência Não, maior. aí nesse ponto a gente discorda. Eu acredito que ainda que imoral do ponto de vista libertário, o exército profissional estatal é mais eficiente em termos de utilitarismo do que uma sociedade moral se defendendo, vamos dizer assim, por altruísmo. Eficiente para quem? Em que critérios você está usando? Em termos de sobrevivência. Hoje toda a nossa sociedade ocidental é fruto da maior eficiência de exércitos estatais. Errado, Arthur. A nossa sociedade é assim, não pela maior eficiência dos exércitos estatais. E como eu já disse, é pela burrice das pessoas em aceitar o Estado. O exército estatal só tem domínio porque as pessoas são doutrinadas a acreditar nessa necessidade de domínio. O que os exércitos estatais nos trouxeram de bom? Faça essa pergunta para si mesmo. Milhões de mortos, assassinatos em massa, 2 bombas atômicas. Não foi uma coisa produtiva para a civilização. Eles simplesmente queimaram bilhões em riqueza e tornaram as pessoas mais pobres até hoje. Depois de muitas guerras, muitas mortes, Sim, muitas falhas exatamente, militares, uma merda. para resultar num arranjo opressor que ainda por cima traz para dentro invasores muçulmanos. Quer dizer, falhou. Eu não tô falando que deu certo, tá? Mas eu tô falando que deu menos errado isso do que a tática moral. Errado de novo, Arthur. Essa tática moral nunca foi testada. Não aconteceu uma guerra entre Ancapistão versus estados. Isso ainda pode eventualmente acontecer. Mas eu vou te dar um exemplo histórico que pode dar uma clareada na sua cabeça, que foi a Suíça, que utilizou a tática do porte restrito de armas da sua população civil, e essa população não foi dominada por Hitler na Segunda Guerra Mundial. A Suíça manteve a sua posição de neutralidade. Do tipo, não, vamos todo mundo se armar e em nome da nossa liberdade, cada um protege o seu e protege o teu irmão do lado. Aqui. Mas isso daria certo e já deu certo em vários momentos históricos. Então, por exemplo, por exemplo, quando os americanos foram invadir as terras indígenas, o General Custer, aqueles caras lá, as tribos começaram se defendendo com líderes militares privados. O Jerônimo era um deles. Quem que era o Jerônimo? Era um maluco que saía pra cima dos americanos, do exército americano, e o cara era bom e as pessoas seguiam. Até que chegou um momento que o exército americano começou a financiar a estatização das tribos. E os líderes militares deixaram de ser seguidos voluntariamente e passaram a ser financiados de maneira clandestina pelo próprio exército americano. E assim, eles enfraqueceram a união entre as tribos. E conquistaram. Cara, mas aí você tá corroborando o que eu tô te falando. Não, você deu tá corroborando certo, o que eu tô porra. falando. Claro que não, caralho. Porra, pro criminoso invasor deu certo. então, porra. Mas não foi que era no outro campo- estatista. Mas não foi no campo de batalha. Foi uma subversão moral da sociedade indígena. Entendi, é o que eu tô falando. Então, E você está defendendo uma subversão Não tô moral ao defendendo. defender um exército estatal. O Cogos ele está defendendo que, por uma lógica de mercado, os exércitos privados são mais eficientes do que os estatais, assim como todo o resto da economia. Mas o Arthur ele não está conseguindo abandonar a deficiência moral que destruiu essas civilizações na história antes que o exército privado pudesse ser verdadeiramente testado, que é uma coisa que não aconteceria em uma sociedade anarcocapitalista, porque a guerra ela não poderia mais ser vencida no âmbito da subversão moral da população, igual aconteceu nos séculos anteriores. tô defendendo, só tô falando que dá mais certo. Não, você está defendendo a subversão moral da sociedade ao legitimar um exército estatal. Com falso argumento de que eles dão certo. Dão certo para os usurpadores. Que seja, mas dá certo. Mas não no campo de batalha. Mas não no campo de batalha. No campo de batalha eles apanham.
Não, acho que não, velho. Eles apoiam. Cara, o exército de Roma venceu um monte de gente, por quê? Exatamente por causa disso. Porque eles são imorais e partem de uma força estatizante. Não, eles venceram porque havia centralização nos povos bárbaros que eles invadiram. Sim, cara, e os que foram, é o que eu te falei, ainda que a centralização seja uma técnica para destruir os descentralizados, deu certo. Deu certo porque eles apelaram para a perversão moral de uma igual sociedade. no Hadouken lá, o cara apelou, mas ganhou. Hadouken, saiu apelão, Não, perdeu. nós estamos discutindo qual exército é mais eficiente no campo de batalha. Se é um privado ou um estatal. E todos os bons historiadores militares sabem que o privado é superior. Como você pode ver nas guerras mundiais. Isso eu já não sei. Sim. Isso eu já não sei. Por que as forças especiais são melhores que as forças convencionais? Porque elas não seguem doutrina. Sim, cara, mas peraí. É completamente diferente. As forças especiais, elas estão em primeiro lugar em menor número. Começa por aí. Você não consegue pegar uma força especial e falar assim, ó, destrói tal exército. Você não consegue. Você consegue fazer uma missão específica que estrategicamente pode destruir um exército inteiro de acordo com toda uma estratégia onde você vai eventualmente usar toda aquela massa que não é da força especial. Isso é um dos usos da força especial. Que são operações... Mas, por exemplo, uma curiosidade histórica. Que força especial pequena venceu um exército inteiro gigante? Eu não conheço. Do Major Fleming, por exemplo, na Segunda Guerra. Eles praticamente destruíram a presença nazista na Noruega. Interessante isso aí, não conheço. Mas eles não seguiam doutrina, os caras eram muito loucos. A tropa que matou o Bin Laden... Você curte guerra, né, mano? Curto. Esses dias eu tava vendo uma live dele de 2 horas falando de guerra. Você tá muito louco. Puta que pariu, velho. Você quer outro exemplo? Que absurdo, que a guerra Você é coisa sabe de atirar? 15 anos. Sei, Você tem CR? não tem. Enfim, galera, depois disso eles brincam um pouco, nem debatem mais e acaba o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, eu acho que ficou bem legal, espero agregar um pouco com esses debates que eu estou trazendo aqui no canal. Enfim, deem like no vídeo, ativem o sininho, coloquem suas opiniões nos comentários e assistam também o vídeo do Kim com o Rafael, link na descrição e tchau.